Cuide do jardim da sua mente. O pensamento que você rega, cresce. E é assim mesmo. Vigiai e orai, porque o vosso adversário anda ao seu derredor, rugindo como um leão, buscando a quem que ele possa devorar. Então, guarde a sua mente com a palavra de Deus. Regue a sua mente com a palavra de Deus. Então, vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento na tua presença. Fala conosco através da tua palavra, que é vida, Senhor, para as nossas vidas, que é a espada de dois gumes, que divide alma e espírito. Pai, em nome de Jesus, usa a tua palavra e edifica as nossas vidas. Então vamos ler. João 5, 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Misericórdia. Aqui a gente vê, que Jesus já sabia que esse homem estava ali há muito tempo. E mesmo assim ele fez a pergunta. Então, Jesus já sabia que ele queria a cura, mas queria ouvir dele o que ele queria. E o homem, a gente percebe aqui que ele nem deu a resposta certa, aos nossos olhos. Ele contou a história do que estava acontecendo. Ele estava agarrado no que estava acontecendo, que as pessoas sempre entravam antes dele. E Jesus falou, então, toma tua cama, levanta-te e anda. Mas era sábado e por isso as outras pessoas religiosas pensavam que isso não poderia ter acontecido. Misericórdia, E muitas vezes nós também fazemos isso na nossa vida. Por causa das histórias que estão na nossa mente, que nós contamos para nós mesmos, histórias do passado, a gente acha que a gente não é merecedor, que não deveria ter acontecido algumas coisas. Então, nós precisamos se desligar de qualquer religiosidade, das histórias do passado, para que a gente possa prosseguir curados e livres. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse? Toma tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então, gente, aqui a gente vê que o homem nem conhecia Jesus e Jesus fez milagre. Eu sei, porque muitos milagres aconteceram na minha vida e eu ainda nem conhecia Jesus. Então, Jesus veio e se revelou a ele quem que ele era. E depois ele foi falando e saiu anunciando a palavra de que Jesus curava. E é interessante que Jesus se apresenta a ele, mas também fala para ele para não pecar mais, para que coisas piores não venham a acontecer com ele. Por quê? Porque nós temos essa guerra espiritual e todo o nosso pecado vai ter consequências. Então, Jesus dá esse conselho para que a graça de Deus nos basta
mas vais e não peques mais. E é claro que é para o nosso próprio bem, porque Deus continua sendo Deus, independente do que a gente faça ou deixa de fazer, de quem nós somos ou deixamos de ser. Então vamos seguir? Em João 16 fala: E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia coisas no sábado, porque ele quebrava coisas da religião, dos religiosos. Jesus estava fazendo bem e mesmo assim isso não cabia na mente, na mentalidade daquele povo. E por isso o ditado: a religiosidade mata. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, né? Porque quem guarda o sábado fala que é porque Deus descansou no sábado. Mas fazer a obra ainda é guardar o sábado. Trabalhar para Deus é guardar o sábado. Quando a gente está no reino, fazendo a obra de Deus todos os dias é sábado. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém. Então, Jesus deixa bem claro que ele é filho de Deus, como nós também precisamos deixar bem claro para o mundo que nós somos filhos de Deus, mas nem todos vão aceitar, porque vai achar que é petulância nossa, e aqui eles acharam que era petulância de Jesus. Mas Jesus não se importava com isso, claro. Então vamos continuar. Em João 21 fala: Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E Jesus quer te vivificar. Aleluia. E também o Pai ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Nós passamos da morte para a vida porque nós cremos no Senhor Jesus, na sua obra e seguimos o seu exemplo. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia! Nós podemos viver e viver abundantemente, porque a gente ouve a voz do Filho. Versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aleluia! Então, a gente sabe que todos nós temos vida eterna. Uns serão para a ressurreição da vida, aqueles que fizerem o bem. E outros, os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Todos teremos vida eterna. Só estamos decidindo onde será a nossa vida eterna. E nós que cremos em Jesus, viveremos com Ele, porque essa é a vontade do Pai. Amém? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos sabeis. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Se vós quisesse alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz.
Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes a vida. Então, as pessoas estavam dando aqui mais crédito para João. E Jesus, ele testifica de João, falando que João, ele foi luz. Mas maior luz era Jesus, porque Jesus tinha sido enviado para a salvação, para salvar o mundo. Ele é muito mais luz do que João. Mas o povo estava com dificuldade de entender as coisas que Jesus estava falando, de aceitar, porque eles estavam tão presos ao seu passado religioso. E quantas vezes, a gente vê pessoas no nosso dia a dia, ou até mesmo nós mesmos, ficamos ligados às coisas que nós aprendemos no passado, em vez de analisar, será que é realmente isso que Deus queria para mim, que quer para mim? Será que Deus tem coisas maiores e melhores? Então vamos analisar sempre para ver se a nossa fé está realmente alinhada com Jesus Cristo, com a vontade de Deus. Amém? E sempre temos coisas novas para aprender. Então, que nossos corações estejam abertos para aprender o novo de Deus. E, continuando no 41. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então a gente já leu isso na sessão, não vou gastar mais tempo aqui. No 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus, ele fica um pouco frustrado aqui, Porque um povo religioso que falava que seguia Moisés, mas Moisés tinha falado sobre Jesus, o Messias, mas eles não aceitavam Jesus como o Messias. E isso era realmente frustrante. Então, Jesus perguntou, se você já tem, a sua história formada na sua cabeça, não credes nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? A gente precisa de estar aberto para o renovo de Deus, para o novo de Deus, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aquele povo naquela época não estava preparado para isso. Será que hoje nós estamos preparados? Gente, vamos celebrar! Uhul! Obrigada, Jesus! Gente, nós já lemos o livro de Filemon, nós já lemos 5 capítulos de João. E não foi somente uma leitura simples, certo? Foi estudo. E você pode fazer isso com todos os capítulos que você estiver lendo. Antes de você ler, ore para Deus, para que Ele possa trazer revelação, cura, transformação, para que Ele possa estar revelando cada ponto, cada vírgula, cada passagem, algo novo para você, um renovo. E você estar presente na hora que você estiver lendo a palavra do Senhor. Quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia somente por ler? Quantas vezes eu li a Bíblia somente por ler? Então eu tinha as minhas metas, ler 3 capítulos da Bíblia para eu poder ler a Bíblia toda em um ano. E teve ano que eu li a Bíblia completa, mas Deus não falou tanto comigo como anos depois que eu li um capítulo por dia. Às vezes até pulei alguns dias. E Deus falou tanto comigo, porque eu estava presente para esse um capítulo que eu estava lendo, prestando atenção em cada vírgula, em cada ponto, em cada história e o que Deus tinha para mim. Que a Bíblia que é viva, a palavra de Deus que é viva.
Que cada versículo que você lê, talvez você vai tirar um dia, vai ler só um versículo, mas que esse versículo traga transformação, traga cura, traga luz. E como João Batista foi luz, como Jesus foi luz, nós possamos seguir os seus exemplos e ser luz. Em nome de Jesus. Beijos e ótimo final de semana.